Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma circunstância usual das pessoas quando elas sabem que elas têm fraquezas e estão se relacionando com as pessoas ou estão em algum ambiente, se é conveniente ou não mostrar essas fraquezas ou se é melhor tentar escondê-las. A maior parte das pessoas gosta de esconder as suas fraquezas porque tem medo de que ao mostrá-las as pessoas vão se decepcionar, vão ter uma visão negativa delas. Então, o que elas fazem? Por vergonha ou por medo desse tipo de reação negativa das outras pessoas, elas escondem as suas dificuldades, aquilo que elas pessoalmente consideram como limitações e fraquezas. Quando elas fazem isso, evidentemente elas criam uma espécie de telhado de vidro, porque aí elas ficam ameaçadas, porque fica aquele medo de que os outros possam vir a perceber a existência daquela fraqueza e o risco de ser descoberto, vamos dizer assim, como portador daquela fraqueza, é sempre uma nova fraqueza e, portanto, além da fraqueza ou da dificuldade original, ainda o indivíduo cria uma dificuldade secundária, que é essa do temor de ser descoberto e passar pelo constrangimento, pela vergonha, e até pelo descaso, pelo desrespeito das outras pessoas. Então, por exemplo, o indivíduo está com dificuldade financeira, tenta de tudo para esconder isso, tenta mostrar que está bem, compra, ainda que financiado a longo prazo, um carro novo, dá sinais de que está próspero, etc. E, na realidade, ele está ali com muita dificuldade. Querendo ou não, mais ou menos ele vai ter que se deparar com o momento em que ele vai ser desmascarado, com o momento em que vai ficar clara a sua fragilidade nesta área, e aí a situação fica 1000 vezes pior, porque além de tudo ele se endividou e complicou ainda mais a sua vida. Evidente que isso não é uma boa saída. Assim como um indivíduo que tem dificuldade para falar em público, se ele tentar esconder essa dificuldade de uma plateia, por exemplo, ele então está diante de uma plateia nova, de gente que não o conhece direito, e ele está morrendo de medo e ainda tendo o problema de esconder a fraqueza, ou seja, esconder que ele está com medo. E com isso ele fica com dois medos, o medo de falar propriamente na frente dos outros e ainda o medo de ser descoberto como um indivíduo que possui essa limitação, como se isso fosse uma coisa muito grave, como se os outros também não tivessem muitas vezes essa mesma dificuldade. Então, se o indivíduo tem a coragem de chegar e falar claramente no início da sua apresentação que ele está nervoso, que ele está com medo, que ele realmente passa mal antes de fazer uma apresentação pública qualquer, evidentemente com isso ele diminui o grau de tensão em cima dele, o grau de responsabilidade, as pessoas ganham uma certa tendência a ser solidárias, como regra, e aí ele naturalmente se descontrai com mais facilidade, e o medo aos pouquinhos, com a repetição daquela experiência, vai diminuindo. Agora, esconder o medo não ajuda em nada a diminuir o medo. O que ajuda a diminuir o medo é falar claramente. A mesma coisa acontece, por exemplo, numa fraqueza masculina muito comum, que é, por exemplo, diante de uma nova parceria sentimental, o indivíduo passar pela primeira experiência, por exemplo, de intimidade sexual. O homem sempre tem um certo medo, ou muitos homens têm um certo medo do fracasso nessa primeira relação. Fica mais inseguro, porque a dificuldade masculina é muito visível, muito palpável. Na realidade, também as mulheres ficam inseguras diante da primeira relação, quando elas têm que se desvestir, quando elas têm que mostrar o seu corpo, nem sempre tão perfeito quanto aparece quando ela está vestida. Então, todo mundo fica um pouco inseguro ou com medo de decepcionar nesta hora. Se as pessoas conversarem sobre as suas fraquezas, se as pessoas conversarem sobre os seus medos, se esse casal tiver a liberdade de conversar sobre isso antes de irem para a cama, evidentemente vão criar um clima muito mais tranquilo, mais sereno na hora da intimidade do que aquilo que acaba acontecendo se todo mundo fingir que não tem essa dificuldade, que não tem essa fraqueza nenhuma e que se mostra como super-herói super seguro numa situação em que ele não está realmente assim, nem ele nem ela, e portanto fica uma falsidade que não ajuda em nada, ao contrário, para falar a verdade, aumenta muito a chance do fracasso, porque a conversa e a redução da ansiedade e da preocupação com o desempenho, porque o indivíduo já falou da sua insegurança, do seu medo, e já sentiu participação cúmplice da outra pessoa que também falou do seu medo, então isso aqui cria um ambiente muito mais propício
para a intimidade e cria inclusive um agravamento da intimidade. Às vezes acontece o inverso, o indivíduo mostra a sua fraqueza e o outro, ao invés de deixar claro que compreende, aceita e mais, é solidário porque também sente as suas inseguranças e fraquezas, o indivíduo, o parceiro, né, homem ou mulher, pode se mostrar muito confiante, muito seguro e até esnobar um pouco aquele que mostrou a fraqueza. Isso já é um bom sinal de que o indivíduo está entrando, o homem ou mulher está entrando numa relação ruim, porque o outro, ao invés de ser compreensivo, solidário e falar também de si, das suas fraquezas, esnoba e mostra uma falsa superioridade, o que no fundo já é um indício de que esse parceiro será um parceiro que vai gostar de rebaixar, de humilhar, de tripudiar em cima da fraqueza da gente. Então mostrar a fraqueza às vezes também ajuda muito a gente a perceber como é o interlocutor, quais são as características de personalidade do interlocutor, como ele se comporta diante das limitações e dificuldades da gente. E quando ele se comporta de uma maneira construtiva, evidentemente está dando sinal muito mais favorável também de que a gente está entrando por uma via de relacionamento íntimo que pode ser muito mais rico e gratificante, porque a intimidade se constrói de conversa sincera, de ausência de crítica e principalmente de uma cumplicidade que se faz em torno da verdade, ou seja, das pessoas ficarem mostrando aquilo que elas verdadeiramente são e se sentirem aceitas e queridas, independentemente de ter limitações e fraquezas. Esse é o verdadeiro clima da intimidade e é isso que a gente deve procurar e, portanto, cada vez mais eu me convenço de que mostrar as fraquezas é o melhor jeito da gente se colocar perante as pessoas e mais, mostrar as fraquezas, na realidade, é um sinal de força, porque, de todo modo, independentemente do julgamento que as pessoas vão fazer da gente, a gente tem a coragem de se colocar como verdadeiramente é. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Quase toda semana tem uma novidade por aqui. Até a próxima.